Boa noite, pessoal. Se alguém puder confirmar para mim como é que tá o som, mandando uma mensagem, eu agradeço. Obrigado, Márcia. Obrigado, Beth. Obrigado, Fernanda. Naum, obrigado, Marli. Deixa eu lá se usar o pau. Deixa eu lá se metar o pau. Em seguida, vamos iniciar a nossa atividade, só aguardando então o horário das 20 horas. Então tá, pessoal, no meu horário aqui já são 20 horas. Muito boa noite a todos que estão presentes aqui nessa nossa plataforma. E também uma boa noite àqueles que estão presentes lá na sede da nossa Casa Espírita. O meu nome é Marcelo e em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, eu estou aqui hoje com essa incumbência dessa tarefa nossa, dessa exposição evangélica. Tarefa essa que nós temos todas as terças-feiras às 20 horas, às quintas-feiras às 16 horas e aos sábados uma modalidade de diálogo a partir das 19h30. Vamos iniciar a nossa atividade com uma prece e após essa prece nós então começamos com as nossas reflexões sobre o tema proposto para a noite de hoje. Então, irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, rogando ao nosso Criador, ao nosso Guia e Mestre Jesus Cristo, aos espíritos amigos que nos acompanham nessa tarefa de hoje, rogando pela inspiração necessária ao desenvolvimento dos nossos trabalhos de reflexão acerca do tema proposto para os trabalhos de hoje. Que possamos, então, imbuídos de paz e harmonia, estabelecer a conexão necessária com os ensinamentos do Mestre Jesus, agregando ao nosso conhecimento essa importante passagem do Evangelho que vamos conversar hoje. Pedimos assim a autorização para iniciar as nossas atividades da noite de hoje. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso tema proposto para hoje, que é o homem no mundo. Tema esse que está inserido lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sedes Perfeitos. A nossa intenção sempre com essas exposições doutrinárias é tentar colocar um pouco desse ensinamento do Mestre Jesus contido lá no Evangelho dentro dos nossos cotidianos. Tentar fazer valer essas máximas do Mestre no nosso dia a dia,
que é onde nós devemos pelo menos tentar aplicar esses ensinamentos, para que não fique apenas esse conhecimento dentro da nossa cabeça, dentro dos livros, dentro de estudos, e a gente não faça o uso apropriado e necessário desses ensinamentos, que nada mais são do que um guia, do que um macete para que a gente consiga viver de uma forma plena. Todo esse conhecimento que está contido aqui no Evangelho são um guia, um modelo daquilo que a gente deve tentar colocar em prática nas nossas vidas. E esse capítulo, Sedes Perfeitos, ele é muito, digamos assim, curioso, porque ele vai estabelecer e vai tentar nos demonstrar, de uma forma até bem clara e objetiva, o que nós precisamos fazer para atingirmos a perfeição relativa a que todos nós estamos designados a partir de que fomos criados. Lá no início, então, desse capítulo 17, nós vamos encontrar, principalmente nos itens do item 1 e o item 3, onde fala os caracteres da perfeição e do homem de bem, quais são essas virtudes que nós precisamos desenvolver para alcançar essa condição. Então a nossa conversa de hoje, ela vai girar em torno desse capítulo, que embora tenha esse título bastante impositivo, ele tem que ser analisado com certa parcimônia por nós, porque a gente sabe que essa perfeição que é mencionada aqui no Evangelho, ela não é dada ao homem na condição em que nós nos encontramos. Essa perfeição ela não vai ser atingida por nós nesse plano em que nós estamos atualmente encarnados. Isso é uma situação para mais adiante, quando nós estivermos um pouco mais evoluídos moralmente. Mas então, qual é o significado que nós temos que tentar subtrair dessa passagem do Evangelho? Em especial deste capítulo, e que nos impõe então esses caracteres da perfeição. Este é o questionamento que nós vamos tentar hoje esclarecer a partir dessa singela reflexão que nós vamos ter a partir de agora. Se a gente analisar então, como eu disse lá, o item de 1 a 3 desse capítulo, nós vamos encontrar as características da perfeição e, por conseguinte, as características do homem de bem. O item 3, inclusive, ele contém ali um rol dessas características, e quem quiser se aprofundar um pouco mais e avaliar uma a uma, com as suas especificidades e um pouco mais detidamente, vai encontrar ali todas essas características. E a pessoa que estiver interessada, ao ler, vai entender esse rol mais exaustivo que tem ali bem especificado. Ele vai encontrar lá todos os predicados que nós temos que alcançar para chegarmos a ser considerados homens de bem. São essas características, virtudes que o Mestre Jesus nos ensinou quando esteve aqui conosco. Mas, acima de tudo, ele praticou essas virtudes, ele demonstrou através do exemplo e da prática que nós também podemos ter as atitudes que ele teve. Embora essas virtudes que para nós ainda são um pouco distantes de serem praticadas e até muitas vezes difíceis de serem compreendidas pela nossa coletividade, mas são características que estão inatas em nós temos condições de desenvolvê-las. Diz então o Evangelho que o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. O texto, a partir desta afirmação, vai elencar outras diversas virtudes que necessitam serem praticadas para que se alcance essa condição de homem de bem. Mas a nossa análise ela vai se restringir a essa primeira frase do item 3 ali, o homem de bem. Porque eu entendo, e para mim está bem claro, que aquele que cumpre essa máxima, vou repetir aqui, homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, ele não vai cumprir só os requisitos para ser considerado um homem de bem, como ele vai cumprir toda a lei que Jesus veio nos ensinar, que em resumo é a lei de amor. Então, em suma, todas as demais virtudes que estão elencadas no restante do texto
são derivadas desta máxima. O cumprimento deste enunciado vai contemplar todas as demais virtudes, porque elas decorrem naturalmente da observância da lei da justiça, amor e caridade. Uma vez cumprida essa máxima, ele vai cumprir todas as outras, aqueles requisitos que estão elencados naquele item 3. Mas por que a gente está falando, então, dessas questões relativas ao homem de bem e aos caracteres da perfeição, se o nosso tema de hoje é outro, é o homem do mundo, o homem no mundo? Bem, primeiro porque o Evangelho ele é estabelecido de uma forma concatenada para que se chegue a uma determinada conclusão em todos os capítulos. O homem no mundo é se não o último aqui, deixa eu ver, é o penúltimo item deste capítulo. Então todas aquelas textos e os itens que antecedem esse item que nós estamos conversando hoje, o entendimento deles vai conduzir ao entendimento desse item que nós estamos conversando hoje, que é o homem no mundo. E no meu entender, nossa missão aqui, a necessidade que nós temos de desenvolver a nossa condição no mundo é justamente essa: trilhar um pouco deste caminho que é lá nos indicado pelos caracteres da perfeição e das características do homem de bem, trilhar esse caminho para que a gente possa alcançar essa nossa condição de homem do bem, de homem de bem. E essa é a nossa missão: viver no mundo e praticar essas situações para alcançar essa situação. E mais, nós temos que fazer isso neste mundo em que nós vivemos, da forma como ele se apresenta para nós, da forma que nós concebemos esse mundo e da forma como nós colaboramos para que esse mundo tenha essas características e que ele está estabelecido. Porque, em última análise, esse mundo é esse mundo dessa forma que ele está colocado por causa das nossas ações, pelo conjunto das ações de todos os homens que habitaram e que habitam este mundo. Então nós não temos como exigir que o mundo seja diferente, porque nós participamos dele e nós colaboramos para que ele seja dessa forma que ele se apresenta para nós. A gente não pode esquecer que somos seres perfeitamente adaptados para viver neste mundo. Toda a nossa característica física, orgânica, mental, psicológica, ela é adequada para este mundo. Nosso corpo é concebido para existir, para sobreviver e habitar este planeta nessas condições de temperatura, de pressão, de gravidade, do clima. Nós estamos plenamente adaptados para essas situações. Da mesma forma, as nossas características morais também são apropriadas para a vivência com os nossos irmãos e com a sociedade em geral. Então, em regra, o nosso desenvolvimento moral e a nossa condição moral atual é exatamente aquela necessária para que a gente viva nessa sociedade em que nós estamos vivendo. Evidentemente que alguns estão mais elevados, outros são mais ignorantes, mas nós não estamos muito distantes moralmente uns dos outros. Este mundo em que nós vivemos, só um minutinho, por favor, dá uma verificada se tá, porque eu tenho uma mensagem aqui dizendo que não está, o Ricardo mencionou que não está aparecendo o vídeo. Está aparecendo? Bom, eu só estava confirmando aqui com a Michelle se está funcionando o vídeo, porque o Ricardo mandou uma mensagem de que estaria com problema lá na internet dele. Mas eu acho que seja um problema dele, né? Prosseguindo aqui então, eu vinha dizendo então que esse mundo que nós vivemos aqui é o nosso campo de treinamento, é o local mais adequado para que a gente possa realizar os nossos testes, nos submetermos às nossas provas, realizarmos as expiações necessárias ao nosso crescimento espiritual. É exatamente aqui o local mais apropriado para o nosso crescimento.
Nós estamos vivendo no local, na cidade, na rua, na família, entre os amigos, no emprego, entre os colegas de trabalho, mais adequado para que a gente possa realizar as provas as quais nós temos que enfrentar nessa existência. Porque aqui foi exatamente neste ponto em que nós nos encontramos atualmente, pela lei de causa e efeito e pela lei de afinidade, que fomos remetidos para realizar essa nossa tarefa evolutiva. E desta forma nós temos que agir. E como eu disse antes, lá no início, o Evangelho é que nos dá a receita, mais uma vez, de como devemos proceder. Somos, sim, homens no mundo. E o Evangelho, ele nos ensina como deve viver esse homem no mundo, tal qual ele está estabelecido, para alcançar as características do homem de bem. Vou salientar aqui mais uma vez, antes de mais nada, que poucos ou pouquíssimos são aqueles que vão alcançar essa característica de homem de bem nesta existência. Raríssimos são aqueles seres que vão vir ao nosso plano e vão realizar todas as provas e todas as expiações necessárias para que saiam daqui nessa condição de homem de bem. Claro que vão ter esses seres já, os seus passados, os predicados já recolhidos ao longo de outras existências que vão colaborar para essa situação. Mas, assim como a nossa tarefa, certamente ela não se encerra aqui, nós não temos somente essa existência para cumprir todas essas necessidades nessa jornada, nessa vida, ela também não se iniciou nessa existência. Nós já temos lá uma carga anterior que vai colaborar para que a gente possa, a partir de agora, a partir dessa existência e das próximas, cumprir com essas exigências. Nesse estágio ainda em que nós estamos vivendo aqui, a gente já percebe que um trecho um pouco assim mais adiantado, né, da nossa existência já foi cumprido. Até mesmo porque nós somos espíritos milenares e a nossa trajetória já tem algum percurso percorrido. Nós já aprendemos algumas coisas ao longo das nossas existências, nessa e nas anteriores. E esse conhecimento a gente vem trazendo, né, sempre agregado no nosso espírito para a próxima existência. Então, nessa quadra da nossa vida espiritual, nós já logramos perceber uma série de situações que antes eram ignoradas por nós. Nós alcançamos um patamar de maturidade que, se não é aquele dos mais elevados, também ele não é completamente incipiente. Nós não estamos caminhando do zero. Temos agora algumas condições de compreender um pouco melhor aquelas palavras trazidas pelo Mestre há mais de 2000 anos e que continuam reverberando ao longo das civilizações, ao longo dos tempos, ao longo das mais diversas maneiras de estudar o conteúdo da palavra de Jesus. Esses ensinamentos continuam reverberando e hoje nós temos já uma condição um pouco mais avançada para compreender alguns ensinamentos que lá anteriormente eram completamente distorcidos, incompreendidos e que, com a luz da razão, do raciocínio, do conhecimento, da moralidade, aos poucos vai se tornando um pouco mais claro para nós. Então vamos dar uma olhada aqui no que diz o Evangelho e vamos refletir se nós temos condições de entender o que está colocado lá pelo esse Espírito Protetor e se em alguma medida a gente consegue cumprir algumas dessas situações que ele coloca para nós. Diz então o Espírito Protetor. Vou abrir aspas aqui. Sois chamados a estar em contato com espíritos de natureza diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Então vamos particionar então esse entendimento e a partir dessas afirmações aqui vamos tentar entender o que o Espírito nos coloca e, como eu questionei antes, se a gente tem alguma condição já
de colocar em prática o que está dito aqui pelo Espírito. Como digo, a gente percebe então logo de cara que é uma indicação muito clara e muito singela do comportamento que nós temos que ter. Que devemos então aceitar os diferentes, tratá-los com civilidade e não chocar a quem quer que seja. Trata-se de uma clara evocação à tolerância, mas também à modéstia e à simplicidade no conduzido aos nossos dias a dia. Trata também de uma evocação ao respeito pela crença e costumes alheios. E aí eu faço a pergunta: será que nós, no nosso atual estado de desenvolvimento, homens deste mundo, temos ou não temos a capacidade de seguir esse tão claro e objetivo aconselhamento? Temos condição de ser tolerantes, de sermos um pouco mais modestos, um pouco mais simples, não tentar chocar o terceiro, impor a ele a nossa ideia, as nossas crenças, os nossos posicionamentos? Será que temos essa condição? Eu não estou nem perguntando se a gente cumpre isso. Eu pergunto se temos condições de cumprir. Porque essa é a indicação desse Espírito protetor. Que a gente faça essa reflexão e a partir dessa reflexão a gente entenda. Eu Marcelo, tenho condição de entender essa máxima que está colocada e a partir dela colocar em prática o que está sendo me sugerido aqui? Eu acho que sim, né? Eu acho que temos, até na nossa vida, né, todo mundo deve conhecer alguém que seja um exemplo de pessoas que saibam conviver harmoniosamente, que não entram em conflitos desnecessários, que vivem em paz com seus semelhantes. Então, se essas pessoas que todo mundo aqui, cada um de nós conhece um exemplo desse, procedem dessa forma, por que nós não podemos proceder assim? Essa é a pergunta que eu deixo. Mais adiante no texto, o Espírito vai colocar o seguinte: não consiste a virtude em assumir de severo e lúbre aspecto, em repelirdes os prazeres com as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que quando começardes ou acabardes de uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador, e lhe peçais no arrobo da alma ou a sua proteção para que obtenhas êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluíste. Em tudo que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Bom, novamente aqui é uma mensagem bem clara. A virtude não está em ser demasiadamente severo e carrancudo, aquele famoso Dom Casmurro. A virtude não está em repelir os prazeres que a condição humana nos permitem. Veja bem, a gente não está aqui falando em prazeres exacerbados, em condições de prazer em excesso, prazer pelo prazer. Não. A gente tem que fazer essa diferença. A gente tem que entender que os prazeres, eles são facultados aos homens, os prazeres usados de uma forma comedida, são facultados aos homens como uma forma de amenizar essa dura existência a que todos nós estamos submetidos e que nada mais são do que resultado das nossas ações pretéritas. São uma bênção, os prazeres são uma bênção da providência divina e que nos é alcançada como um lenitivo das nossas provas. Mas a gente não deve exagerar. O homem deste mundo, o homem neste mundo, não está proibido de usufruir os prazeres mundanos. Ele é um ser deste mundo e ele vai participar da vida humana como ela está concebida e caracterizada. Os prazeres, volto a dizer, de uma forma comedida, não afrontam a lei divina. Mas ainda o Espírito, esse Espírito protetor, ele vai fazer uma recomendação que a gente deve observar com bastante cautela.
Nós devemos reportar todos os atos da nossa vida ao Criador. Esta é a missão mais importante dessa passagem. Ela indica com clareza solar o que devemos fazer. Vejam bem, em tudo que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Então eu vou insistir com meus amigos, com meus irmãos. Será que nós não temos condição de agradecer a Deus todas as benesses que nos são concedidas nessa vida? Será que não podemos exercitar essa gratidão de uma forma contundente e regular? Eu acho que sim, eu acho que o nosso entendimento ele já nos permite compreender essa mensagem. O Espírito ainda prossegue com um ensinamento que está lá no início desse item, mas que eu deixei aqui para o fim, porque eu acho que ele resume bem qual é o dever do homem no mundo. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado, aquele homem que vive separado, sozinho, unicamente no contato com seus semelhantes. Nas lutas mais árduas é que ele encontra ensejo de praticá-lo. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Então aqui vai um ensinamento direto àqueles que acham que viver isoladamente, somente rezando lá dentro do monastério e fugindo da vida em sociedade e de todas as suas mazelas, imaginando que isso vai lhe trazer o progresso. O ensinamento é claro, e ele diz que é a caridade, não o isolamento, que vai nos levar à perfeição. O ensinamento fala da necessidade do contato com o semelhante, do exercício da caridade com o próximo como um meio de elevação. Tudo isso já é bastante conhecido por nós. São, como eu disse, ensinamentos que vêm reverberando há mais de 2000 anos, remontam lá ao tempo da vinda de Jesus. Então já estamos mais do que educados a começar a praticar. Resta então, nesse momento da nossa vida, a ação. Resta então colocar em prática esses ensinamentos. Como eu disse lá no início da nossa conversa, colocar nossa vida no dia a dia a prática do Evangelho. E vamos arrematar aqui com uma breve e última mensagem que está contida também nesse item, que resume aqui de como deve viver o homem no mundo. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendemos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenado a viver. Viveis como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Ou, em outras palavras, viver como os homens da nossa época. E os homens da nossa época, no meu entender, já detêm as ferramentas morais para trilhar alguns degraus dessa escala de evolução moral a que todos nós estamos incluídos. Então, irmãos, a gente está chegando sobre a nossa hora. Essa era a mensagem que tínhamos para hoje. Gostaria de deixar aqui o convite para a nossa próxima atividade, que é o momento de oração, que todo dia, a partir das 9 horas, é ofertado a todos aqueles que queiram participar. A nossa próxima exposição doutrinária acontece na quinta-feira, a partir das 16 horas. Vamos então encerrar essa nossa atividade com uma oração. Aqueles que pretendem magnetizar os seus recipientes com água, este é o momento.
Vou pedir então que se concentrem nas palavras que eu vou deduzir agora e que os médiuns que estão lá presentes na sede da nossa casa espírita, eles irão aplicar o passe naqueles que estão presentes e vão transmitir essas energias benéficas por este meio virtual para todos aqueles que estejam nos assistindo. Então vamos lá. Vamos nos concentrar, respirar, elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, ainda nessa maneira remota, refletindo sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, que sempre tem a palavra certa para o momento certo. Que a gente possa, uma vez entendido esses ensinamentos, introjetá-los nos nossos comportamentos, introjetando toda a sabedoria divina emanada pelo Mestre Jesus. Vamos então nos concentrar neste momento para recebermos as energias revigorantes do passe, rogando ao Mestre Jesus e seus propósitos que derramem sobre todos nós esses fluidos benéficos. Que todo o amor do Mestre Jesus seja conduzido ao coração de cada um aqui presente nessa atividade, aos seus familiares e àqueles em que estivermos direcionando os nossos pensamentos nesse instante. Agradecemos então a presença de todos que se fizeram presentes, todos que puderam assistir virtualmente a nossa exposição de hoje, aqueles que estiveram presentes lá no Centro Espírita. Vamos então agradecer aos amigos espirituais responsáveis por esse trabalho e desta forma pedimos então licença e encerramos a atividade de hoje. Que assim seja, fiquem todos com Deus, uma boa noite e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.